Oi pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Vibrando Alto. Para você que é de casa faz tempo, aquele abraço. Para você que chegou agora, aquele abraço também, seja muito bem-vindo. Bem, hoje é um assunto interessante. Vamos falar sobre a espiritualidade no dia a dia, as pequenas coisas. O que é a espiritualidade verdadeira? Né? O que acontece? Aconteceu com a gente, pelo menos, e a gente pode ver que outras pessoas passaram e passam pelo mesmo processo. A gente começa, num primeiro momento, a dissociar, a separar nossa vida, nosso dia a dia, da espiritualidade. Então, assim, por exemplo, no Canadá eu trabalhava, ali também trabalhava, então, das 8 da manhã às 5 da tarde era trabalho, mas ficava dando trabalho, enfim, tal. E daí a gente tinha um momento no dia, que era às 9 da noite, até às 9h30, depois foi aumentando o tempo, né? Que a gente sentava para meditar, em silêncio, com nossos cristais, assim por diante, tá? Porém, o que a gente foi entendendo? Que a espiritualidade em si não é só o momento onde a gente senta e medita, onde a gente se conecta com a nossa fé, com a nossa espiritualidade. A espiritualidade em si é tudo que a gente faz. É no momento que a gente acorda, como que a gente acorda, como que a gente responde ou reage com relação a alguma coisa que chega até nós, as escolhas que a gente faz de forma consciente ou não, seja com relação à alimentação, a relacionamentos, conteúdos que a gente consome na internet, livros que a gente lê, enfim. A espiritualidade em si, na nossa perspectiva pelo menos, a espiritualidade real está em tudo que a gente faz. Ela é tudo. Justamente, nós estamos aqui como um fractal da grande consciência criadora para experienciar a terceira dimensão no planeta Terra. Ponto. O que essa experiência nos traz? Quais são, todos os aspectos aos nossos olhos, positivos e negativos que essa experiência toda nos traz? E tudo isso que a gente experiencia, mesmo que a gente julgue como bom ou ruim, faz parte dessa espiritualidade. E a espiritualidade, ela não é uma coisa, é como se fosse uma religião. Muita gente confunde espiritualidade com a religião, achando que são só algumas práticas que se fazem para relaxar, para acalmar a mente, com uma meditação, com um yoga, com as posições. E é muito mais profundo que isso. A espiritualidade, ela é tudo. Ela é a consciência pura de tudo e de todos. A consciência presente do que eu faço impacta o todo. O que eu faço vai impactar o meu vizinho, o que eu faço vai impactar lá no Japão, vai impactar a terra, o mar, a água, tudo, entendeu? Então, assim, a espiritualidade, ela é simples, mas ela é complexa ao mesmo tempo. Então, quando a gente vê pessoas falando assim, não esqueça de se conectar, sempre precisa estar meditando, fazendo isso, fazendo aquilo, eu concordo que a gente deva fazer. Mas eu não concordo que espiritualidade seja somente isso. Mesmo porque a gente encara assim espiritualidade. Outras pessoas podem encarar de outro jeito. Não é porque a pessoa tem uma religião que ela não seja uma pessoa espiritualizada, espiritualista. Não, ela tem os rituais de fé dela, de forma de conexão com as crenças dela, assim como a gente tem as nossas crenças. Entende? Acho que a diferença aí tá em como você percebe. Muitas pessoas têm medo de olhar para suas sombras. Olhar para as sombras também é espiritualidade. Olhar para aquilo que você tem dentro de podre e mudar, e querer mudar, e aceitar, falar, nossa, eu sou carrasca mesmo, nossa, eu sou irritante. Eu realmente, quando estou fora de mim, olha, tem Jesus que aguente não. Aí você está olhando para uma sombra sua e você fala, tá, já identifiquei que tem isso, a podridão dentro de mim. Então o que eu posso fazer agora para melhorar e diminuir essa podridão dentro de mim? Então você vai atrás ou de terapia para fazer com alguém, ou conversar, ou fazer autoconhecimento com você mesmo, sentar, escrever, intuir, aí sim, meditar, se contatar com um guia, com um mentor, porque eles também vão te ajudar, te dar dicas, às vezes você tá ali num problema, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu passei por um processo profundo lá em maio, se não me engano foi maio, eu estava pensando que eu queria trabalhar as sombras da minha infância.
que tinha muitas coisas pesadas que eu queria trabalhar, eu queria olhar, eu queria limpar, eu queria curar, não só de mim, mas também da minha família, da minha ancestralidade. E aí tinha intuído isso, já estava sentindo, mas não sabia por onde começar, ou quem procurar, ou o que fazer. E numa conversa de WhatsApp dos irmãos, que eu tenho os meus irmãos no meu WhatsApp, aí surgiu ali a minha irmã falando se eu não queria fazer uma terapia com a psicóloga dela. Que ela falou que estava gostando, estava ajudando muito. E eu entendi isso como um recado para mim. Não, olha, você pode começar por aqui. E eu aceitei. E eu mergulhei nisso, e eu fui atrás, e eu fiz a minha terapia com ela. Levei todas as minhas sombras, todos os meus medos, todas as minhas inseguranças para trabalhar. E ano passado também, quando a gente adotou o Tintim, que é nosso segundo filho, doguinho, ele veio pra cá e eu tive uma crise, pra quem não lembra. Eu tive uma crise que eu tô chorando, eu não conseguia parar de chorar. Era dia, era noite, acordando e chorando, acordando e chorando. Eu fiquei uma semana direto, chorando e não sabia o que fazer. E eu, o Fernando sabe, é muito difícil eu chorar. E eu chorei de desabar, eu não sabia de onde estava vindo. Estava vindo num lugar muito profundo de dentro de mim. E numa conversa dessas no WhatsApp, falando com uma amiga minha, ela falou: Aline, vamos fazer um teta. Eu falei: vamos fazer um teta, porque eu tô sentindo que realmente tem alguma coisa aí. E foi o universo me chamando: vem aqui que eu vou te ajudar, vou te dar um colinho, vou te mostrar o que pode ser feito. E eu aceitei, eu tive humildade de aceitar ajuda. Então é isso que eu tô querendo dizer pra vocês, entendeu? Às vezes está na nossa cara o que a gente precisa fazer naquele momento para nos ajudar a sair daquela situação e olhar as sombras de uma outra forma, integrar, porque como a gente fez constelação familiar uma vez, muitas coisas a gente não vê e que a gente está carregando ali um padrão e não está percebendo que está carregando aquele padrão. E só quando outra pessoa vê esse padrão e nos fala, parece que, olha, cai uma ficha dentro da gente. Então, assumir responsabilidades é uma das coisas mais importantes dentro da espiritualidade. Então, às vezes... E mais difíceis também. Então, às vezes, assim, às vezes não. Muitas vezes a gente vê pessoas super dedicadas em meditar, fazer yoga, não sei o quê, não, porque eu tenho que... Nananã. Só que são pessoas com crenças tão enraizadas na cabeça delas que as coisas não fluem. E em contrapartida, e você diria a pessoa super espiritualizada, né? E em contrapartida, a gente às vezes vê uma pessoa, uma senhorinha que tem a religião dela, tem ali os costumes dela, mas caminha, tá em contato com a natureza, tem a sua plantinha, a sua hortinha, tá ali fazendo, tá ajudando a família, tá fazendo sua oraçãozinha, sabe que tem aqueles problemas de interno que ela tem que trabalhar e ela fica olhando para aquilo e vai trabalhando e conversando com um aqui, conversando com o outro ali. Não é a pessoa mais espiritualizada do mundo que medita todo dia e faz yoga todo dia ou que faz curso todo dia, mas é uma pessoa que tá se olhando. Entendeu a diferença? E a gente vê muito, espiritualizada. E que também é espiritualizada. Então não existe isso de que a espiritualidade tem um padrão, né? Uma característica, assim. Entendeu? Isso não existe. A espiritualidade é tudo, ela tá em tudo. Então a gente tem que olhar para nós. Por exemplo, eu tô ali numa conversa com vários amigos e aí alguém me falou alguma coisa ali ou falou para outra pessoa que me incomodou. Eu posso pegar e posso simplesmente descascar a pessoa. Pegar e largar em cima da pessoa alguma coisa, porque mexeu em alguma coisa minha. Ou eu posso pegar esse incômodo que eu tô passando, que eu tô sentindo, e meditar com esse incômodo. Por que eu tô me incomodando? Por que me incomodou a pessoa falar aquilo? Por que encheu lá dentro? Parece que cutucou um negócio lá, um monstro que tava dormindo lá dentro de mim. E agora ele quer vir pra fora e dar na cara daquela pessoa. O que tá acontecendo? Aí sim, você se retrai, respira, medita, vai dentro de você, deixa vir a intuição daquilo tudo que tem que rolar. Às vezes a gente grita, a gente chora, aí no final, às vezes a gente vai escrever tudo que tá vindo na cabeça e vê que tem a ver com uma coisa que aconteceu quando a gente era criança, com um coleguinha que fez alguma coisa com a gente, que linkou com aquilo que a pessoa falou, entendeu? Que mexeu com a gente. Então não é a pessoa que falou, foi você que se incomodou. Então você tem alguma coisa que trabalhar aqui dentro. Então é por aí, e sabe? Aí tem uma outra coisa também, e aí vai um pouco no sentido, não no sentido contrário, mas se complementa o que a Aline está comentando. É muito comum, por exemplo,
a gente vê, às vezes, em roda de homens, né? Conversas que, cara, se a esposa, a companheira, a mãe tivesse do lado, eu sentia vergonha, né? As pessoas que têm duas caras, né? Sabe? Na então, frente é um de um jeito, depois de lado é outro. Entendeu? Tipo, então assim, isso também é ser espiritualizado. Você se dar conta das suas atitudes, com quem você convive, com as coisas que estão chegando até você, entende? Tipo, tem um grupo de homens conversando e começa a rolar uma conversa que não faz o menor sentido ou que deprecia, né? Um amigo, uma namorada, um rolinho que o cara tá tendo, enfim, tal. Cara, se eu estou naquela roda e a pessoa minha conhecida, minha amiga, eu me posiciono de forma a falar assim, espera aí, isso não é legal. Entende? Então, ao mesmo tempo que tem a situação que a Aline comentou, onde a pessoa comenta alguma coisa e dispara alguma coisa dentro da gente como um gatilho, e a gente tem que, né, pensar, enfim, tudo, interiorizar, tentar entender de onde que está vindo isso, ao mesmo tempo tem o nosso papel como pessoas mais conscientes, eu digo nosso, todos nós, pessoas mais conscientes de dar um puxãozinho de orelha de vez em quando, num amigo aqui, num parente ali, para que as pessoas também comecem a se questionar, sabe? Porque assim... Claro, a gente não precisa ser estúpido. Não é ser estúpido, mas assim, mas assim, faz a pessoa pensar, porque muita coisa que acontece no dia a dia, que as pessoas não param para raciocinar, que fazem no automático, elas nem sabem que estão fazendo aquilo. Uhum. Entende? É verdade. Então assim, essa é uma outra coisa, que também é ser espiritualizado. Ao mesmo tempo que você leva para o seu interior, para casa, né, você vai lá, medita ou procura as respostas e aí você encontra uma conclusão, ao mesmo tempo também você tem que se posicionar, né? Você tem que expressar o seu chakra laríngeo, né? Você expressa a sua verdade. Qual que é a sua verdade para o mundo? Entende? A gente então... viu recentemente, assim, aqui falando assim, uma pessoa aqui da cidade falando, tô aqui 10 anos, tô tentando mudar a história dessa cidade, assim, ajudando as pessoas, né, a mudar um pouco essa consciência né? Aqui coletiva da cidade, porque pessoas que são votadas e vão lá e fazem sempre a mesma corrupção, sempre as mesmas coisas, né? E a pessoa veio pra cá tentando, amou a cidade, tá tentando mudar, mas assim, todo mundo fala, não, vamos lá, mão na massa, isso aí e tal, mas quando pega pra capar, que começa a ser ameaçado, que começa a falar, olha, melhor você calar sua boca, melhor você não fazer militância, melhor você não sei o quê. Aí todo mundo começa a vazar fora. Porque eu tenho um estabelecimento. Porque eu tenho um não sei o quê, eu não posso me indispor com essa pessoa. Porque eu sou espiritualista, eu não posso baixar a minha vibração. Gente, pelo amor de Deus. Vamos lembrar que assim, a Aline falou de militância, não tem nada a ver com partido, mas sim com a gente como coletividade, militar por algo que a gente acredita. Exatamente. Né? No caso dessa pessoa, a pessoa ligada muito à parte de natureza, consciência do meio ambiente, conservação, de planejamento sustentável, ecológico, de preservação de mananciais, tudo isso. Que é preservar as cachoeiras, porque cada ano que passa aqui, por exemplo, na região, as pessoas vêm e largam um monte de lixo na cachoeira, cada vez mais. Mijam na cachoeira, fazem churrasco na cachoeira, e tinha que ter algumas normas e regras e leis que proibissem as pessoas de fazerem isso. Então é mais ou menos por aí, é uma pessoa que quer melhorar essa questão ambiental comum, né? Aqui. Só que como isso rende para outras pessoas, né, que estão ali nesses cargos, uma pessoa sozinha não faz nada, então acaba que outras pessoas não querem se envolver com medo de retaliação, com medo de várias outras coisas, e a gente não poderia deixar isso acontecer, gente. Por quê? Porque senão as coisas não mudam nunca. Não mudam jamais. E isso também é ser espiritualizado. Exatamente. Entende? Então assim, quando a gente age, pensa, planeja, pensando no bem comum da coletividade, no bem maior, baseado no coração, porque a gente, no nosso íntimo, a gente sabe o que é bom para todo mundo. Porque no fim das contas, todos nós queremos a mesma coisa, a gente quer poder dormir tranquilo, a cabeça no travesseiro, ter comida na mesa, queremos ter uma vida leve e tranquila, sermos todos felizes. São coisas básicas que a gente quer para a vida. Tenho certeza que todos nós, no nosso íntimo, a gente quer a mesma coisa. E paz, né? Todo mundo acha que quer paz, mas a gente tem que plantar a paz, né? Sabe? Então, assim, tudo isso faz parte, sim, de você ser uma pessoa espiritualizada.
Não adianta a gente viver no mundo de Bob achando que a gente já falou isso várias vezes, mas desculpa repetir, gente. Entre mas, assim, pensar em cocriar e pôr a mão na massa e fazer, é uma coisa bem sutil ali que tem que acontecer. Sabe, não adianta a gente ficar, lógico, meditar é fantástico, ótimo, mas só meditar não resolve, gente. É o equilíbrio, gente. Lembra do caminho do meio? É o caminho do meio. Para tudo e qualquer coisa é o caminho do meio. Sempre, sempre, sempre. Então a gente precisa ser ativo. Sabe, ter a voz ativa, a palavra ativa, mas sempre com amor, com carinho. É claro, gente, ele sempre vai ter os estúpidos que vão dar uns coices em nós. Mas aí a gente põe em prática a nossa meditação pra gente se acalmar, né? Entendeu? Então, assim, vai devagar, vai indo, vai seguindo o fluxo, mas não deixa de acreditar naquilo que você acredita e pôr em prática. Porque às vezes a gente acredita, mas quando a gente se vê meio acuado ou a gente se vê meio perdido, a gente fala, será? Será que eu realmente tenho que fazer isso? Nossa, mas será que é espiritualizado isso? Será que eu vou ser olhado de que forma, né? Nossa, mas as pessoas vão falar o que de mim, né? Se eu falar isso e tal. Mas, gente, tem formas e formas de fazer a coisa, né? E se vem do coração, gente, no nosso caso, a gente tem um canal aqui há 5 anos, quase 6, né? Acho por aí. Acho que é por aí, isso aí. E aí o que acontece? A gente faz as coisas baseado no nosso coração. A gente não vive outra verdade, a gente vive baseado no nosso coração. E mesmo assim... a gente não tem rabo preso com ninguém. E mesmo assim, a gente recebe pedrada de vários lados, entendeu? Já recebemos mais, hoje em dia é mais tranquilo, né? Hoje em dia é mais de boa, porque a gente também é de boa. Entendeu? Então assim, gente, você fazendo ou não fazendo, tem pessoa que vai falar, tem pessoa que vai pensar, que vai achar... Deixe que falem, que pensem. A diferença entre essa pessoa e você é que você está fazendo alguma coisa. Enfim, certo? Esse é um papo muito longo pra gente sentar, filosofar, assim, tomando um chazinho na frente da lareira, muito gostoso. Pois é, faltou o chá aqui que tá ficando frio. Né? Quem sabe a gente se encontra pessoalmente algum dia e tem esse bate-papo que realmente é muito profundo, é muito gostoso de conversar e traz muita elucidação pro nosso dia a dia. Até pra gente mesmo, quando a gente faz esses vídeos, coisas novas vão clicando aqui e vão se abrindo cada vez mais. Mas né, gente, assim, entender que a espiritualidade é tudo, é todos. Lembrando, assim, que uma coisa que me veio, conforme o Fernando foi falando, que veio a imagem pra mim, que claro, foi o plano espiritual que mandou, né? É aquela imagem que tem de Jesus metendo os pés lá na frente do templo, falando um monte de gente vendendo um monte de coisa, e ele falando que ali era o templo de Deus, o templo do Pai, que não era templo da ganância, né, para vender coisas. Então, pensa, olha a atitude que Jesus teve, sabe? Isso que a gente está querendo dizer. Uma coisa é você olhar e falar, não, olha só como é que o mundo tá, e não fazer nada para mudar aquilo. Isso não é espiritualidade. Você pode até ter uma espiritualidade, mas ela não é uma espiritualidade mais consciente. Ela é uma espiritualidade que está aí iniciando. Dentro da espiritualidade a gente tem fases também de consciência. E olha a atitude que Jesus teve perante essa situação. Ele foi lá e regaçou. Não estou falando que você tem que regaçar, entendeu? Mas, calma, gente. Fica bem claro, não é por aí. Não falem isso. Não façam isso. Mas o que eu estou falando é assim, pra gente olhar essa atitude dele e repensar muitas coisas que a gente tem, que a gente tá enxergando, que a gente tá vendo. E que a gente poderia fazer alguma coisa pra mudar isso, tá bom? É isso aí, então gente. É isso, gratidão, um beijo enorme no seu coração. Até um próximo vídeo, deixem sugestões abaixo nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo e namastê.